Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui mais uma manhã para a gente ter um tempo de escola dominical. E a gente vai continuar conversando sobre a nossa revista Viver com Fé e Sabedoria. E ainda essa semana eu fiquei feliz porque eu soube que algumas pessoas estão usando a revista e lendo ela como devocional. E faça isso mesmo, porque no tempo que a gente tem para fazer o vídeo, são 10 minutos, não dá tempo da gente conversar tudo que a revista tem, e ela tem mais coisas para te proporcionar sim, tanto no conteúdo que você pode ler, quanto no final de cada lição, ela tem sugestões de leituras bíblicas para você fazer em cada dia da semana. Então aproveite mais mesmo esse material. E se algum de vocês não tem a revista e quer adquirir, converse com a gente ainda tem algumas sobrando e a gente pode levar até você, tá bom? E eu gostaria de ler lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 29. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 29, é a parábola do bom samaritano, que diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, por esta manhã, por esse tempo. Nos abençoe e usa a minha vida para ministrar ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. O texto que a gente leu nessa manhã é relacionado à lição de número 4, que ela tem o título Crer, Servir e Cuidar, que fala assim que a gente no exercer a nossa fé, no caminhar com Deus, é algo que vai além. Eu não sirvo só a Deus, mas eu sirvo e cuido também das outras pessoas. E aí Jesus aqui está tendo uma conversa com o mestre da lei. E antes desse texto que a gente leu, ele já havia feito umas perguntas, porque ele queria testar Jesus, queria pôr Jesus à prova. E aí Jesus devolve a pergunta para ele e fala: você quer herdar a vida eterna? Como é que você entende a palavra de Deus? Ele diz assim que entendo a palavra como se ela nos direcionasse a amar Deus sobre todas as coisas e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, ele, não contente, ele faz uma segunda pergunta para Jesus. Ele pergunta: quem é o meu próximo? E aqui Jesus começa a ministrar não só a vida dele, mas das pessoas que estavam em volta, e a minha e a sua nessa manhã. Porque muitas vezes o nosso próximo, se deixar por mim e por você, eu vou escolher quem é meu amigo, quem é da minha família, quem faz parte da mesma igreja que eu, e talvez vou deixar outras pessoas de lado. E Jesus ensina para aquele homem, nos ensina também nessa manhã, que o nosso próximo não é quem a gente gosta e quem a gente quer ajudar, mas quem está perto e quem está precisando de ajuda naquele momento. E é por isso que Jesus ele conta essa parábola do bom samaritano. Porque ele diz que um homem, tendo sido assaltado, espancado e deixado à beira do caminho, à beira da morte também, vão passar 2 pessoas que não vão ajudar. Vai passar primeiro o sacerdote e depois o levita, que hoje seria como se fosse um pastor, um padre, ou alguém que canta ou toca no louvor. E diz que as 2 pessoas, tendo passado por ele, como se tivesse atravessado a rua. Eles atravessaram a rua e passaram do outro lado e não se dispuseram a ajudar ele. E aí passa uma terceira pessoa, que é um samaritano, que para o judeu é a pessoa mais inimaginável para ajudar nesse cenário. Porque os judeus se achavam melhores que os samaritanos, eles achavam que serviam a Deus de uma forma melhor, que o lugar onde eles serviam a Deus era melhor, porque cada povo
cultuava Deus em lugar diferente, né? Com relação ao samaritano, ele ia ter um monte de preconceito, de críticas e de julgamentos a fazer, e para ele seria a pior pessoa do mundo. Então a pior pessoa do mundo é aquela que para e que ajuda. Talvez hoje não seja nem a pior pessoa do mundo, mas aquele irmãozinho que está chegando na igreja ainda, talvez que foi só uma vez na igreja, está começando a aprender, né? Tem mais atitude muitas vezes do que eu e do que você. E é isso que acontece nesse texto. O texto fala que o homem que estava à beira do caminho, não fala se era judeu, não fala se era samaritano, mas diz que o samaritano não quis saber quem ele era. Ele só se importou em ajudar. No versículo 33, o texto vai usar a palavra compadecer, que ele se compadeceu. É como se tivesse dado um frio na barriga, o coração apertou, ele olhou e não conseguiu atravessar, não conseguiu seguir viagem e deixar aquele homem para trás. Ele parou, ele ajudou, ele desceu do seu animal, colocou o homem em cima do animal e fez o resto do caminho andando, mas fez tudo o que ele pôde para ajudar aquele homem. Esse texto ele leva eu e você a pensarmos em nossas vidas, porque muitas vezes, pela nossa fragilidade, por sermos seres humanos, estar sujeitos a muitas coisas nessa vida, ainda mais nesse tempo que a gente vive a pandemia, nós podemos tanto ser a pessoa que cai e fica à beira do caminho, quanto a pessoa que passa e tem a oportunidade de ajudar quem está à beira do caminho. Jesus quer gerar na minha e na sua vida, né, um olhar que seja o olhar dele, que seja o olhar de Deus, para a gente se ver como irmãos e irmãs, como todos sendo filhos e filhas de Deus, como iguais. Só que muitas vezes tem algumas coisas que nos impedem de ter esse olhar. É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Assim como aquele mestre da lei, os judeus, se achavam melhores do que os samaritanos, muitas vezes eu e você, levados pelo nosso orgulho, a gente também acaba se achando melhores que as outras pessoas. Talvez não haja orgulho em mim e em você, mas é egoísmo, né? Eu sirvo a Deus e quero só receber. Quero receber algo de Deus, quero receber algo dos meus irmãos, e é só o vem a mim, né? Ajudar o outro, que é bom, a gente não está disposto a fazer. E tantas coisas, às vezes é o conforto da nossa casa, é o conforto da igreja, é a forma como a gente tem vivido a nossa fé. Jesus ministra aquele homem, também nos ministra nessa manhã, porque provavelmente aquele mestre da lei, ele vivia a sua fé no templo, talvez vivesse a sua fé em casa, mas não vivia a sua fé no caminho, né? Como aquele sacerdote e aquele levita, que ao passar pelo caminho não ajudaram o seu próximo. Então muitas vezes a gente tem vida com Deus. Eu tenho vida com Deus na igreja, eu tenho vida com Deus em casa, mas não tenho vida com Deus na rua, não tenho vida com Deus no trabalho. E a Bíblia não fala para a gente ajudar os outros com o que a gente não tem, mas você ajudar o próximo com o que você pode. E se há algo que não está ao seu alcance, a gente se organizar e mobilizar outras pessoas para ajudar e participar daquilo com a gente. Quando eu olho para esse samaritano, ele foi até uma pousada, ele conversou com o dono daquela pousada, ele passou a noite, mas no dia seguinte ele tinha um compromisso, ele tinha que seguir viagem. Então ele deixou ali um valor, ele falou, cuida dele, faz o que for preciso, se tiver um gasto a mais, quando eu voltar, eu vou te reembolsar, eu vou te ressarcir. Então ele cria ali uma rede de ajuda, uma rede de apoio, para que aquele homem, né, que se feriu, né, que sofreu a violência no caminho, para que ele pudesse recuperar a sua saúde. E nós, como igreja, a revista nos leva a pensar que a gente também precisa se organizar dessa forma. Tem coisas que não estão ao meu alcance, tem coisas que às vezes não estão ao seu alcance, mas tem coisas que estão ao nosso alcance como igreja, né? Como os grupos aos quais a gente tem grupo de célula, a gente tem ministérios, enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer, e a lição quer nos levar a pensar dessa maneira. Eu não sei como está o seu coração nessa manhã, eu não sei se tem algo, né, alguma barreira, algo que você precisa vencer, colocar diante de Deus, mas eu quero que você faça. Qual é a sua barreira? Pastor, o conforto às vezes me dificulta eu levantar e sair da cadeira, sair de casa, sair da igreja. Pastor, eu tenho orgulho. Pastor, eu tenho egoísmo. Então eu quero que você ore, que você coloque essas coisas diante de Deus e peça que Ele te ajude, e peça que Ele ministre a sua vida e o seu coração, para que todos nós sejamos capazes, né, de ter esse olhar que o samaritano teve no caminho, de não passar, de não deixar aquele homem para trás, de fazer o que ele podia naquele momento. Então eu gostaria de orar com você, mas antes eu vou cantar uma canção
que expressa também esse desejo que fica no final da lição. Esse hino aqui ele tem o título Quero Ser um Vaso de Bênção, né? Como aquele samaritano foi, que eu e você nós possamos também ser vasos de bênção na mão do Senhor, para que com o que a gente sabe, de acordo com o que a gente pode, nós sejamos capazes de ajudar e de abençoar uns aos outros. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Deus, nós nos consagramos em Tua presença, Pai, reconhecemos que sozinhos nós não somos capazes, Deus, de ter um olhar de amor e de muitas vezes tomar as atitudes que a gente precisa. É só quando a gente se dispõe a Te seguir e Te servir, Senhor, que a gente aprende a amar, a cuidar, a dedicar também atenção uns aos outros, né? Sem critérios algum. Deus, não vai ser para quem eu gosto, mas vai ser para quem está precisando de ajuda naquele momento. Deus, que assim o Senhor possa nos conduzir como igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você nessa manhã e nessa semana.